Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou o Fernando Moraes e você está no canal Espírita, mas na verdade é para todos aqueles que querem entender a si mesmo e principalmente o Espiritismo. Nós estamos fazendo um breve estudo do livro Fundamentos da Reforma Íntima, que eu tinha ele, mas eu emprestei para uma pessoa, ela não me devolveu, mas não tem problema nenhum. Até ia mostrar para vocês aqui o livro, né? Mas é um livro maravilhoso. Eu espero que a pessoa que eu emprestei faça um bom proveito e mude a si mesmo, assim como é dever de todos nós. Eu peço atenção para que vocês reflitam nesse vídeo. Peço que vocês prestem mais atenção, porque o livro ele é atual, na verdade. Todos os seus subtítulos, menos o homossexualismo que eu fiz, eu não concordei com o livro. Mas esse vídeo aqui, eu quero que vocês foquem, porque está acontecendo muito e nós precisamos prestar atenção. 682, lembrando que nós estamos na responsabilidade no cotidiano cristão, parte 2. Ainda que seja livre-arbítrio do casal optar por ter filhos ou não, é sempre crucial exaltar que a negativa nesse cenário encontra raízes, sobretudo no egoísmo, salvo exceções raras no campo missionário. Casais que ainda pensam a respeito devem meditar com retidão sobre o tema, envolvendo-o, sem dúvida, no âmbito da reforma íntima. Gente, a reflexão dessa parte, o que fala o 682, é que nós vimos na primeira parte que seria, no Espiritismo, egoísmo, se o casal optar por não terem filho. Principalmente seria materialista, se então o casal achar que filho é uma pedra no sapato ou é um monte de gastos, né? Lembrando que nós estamos aqui não de férias, tá? Nós precisamos resgatar os erros. Muitas vezes os filhos nascem para dar uma lição para o pai e para a mãe, uma lição de amor, obviamente, ou resgatar os seus erros. Muitas vezes eu lembro de história então que o filho reencarnou porque era inimigo do pai em outra vida passada, então fizeram esse laço familiar para resgatar os seus erros. 683. Não se aplica a mesma recomendação no tocante ao número de filhos. Cada casal deve deliberar sobre sua prole, embora muitos o façam, dentro ou deixando de ter mais filhos, também no contexto do egoísmo. A diferença entre não ter mais filhos porque visa atividade caritativa, por exemplo, ou não tê-los porque querem empregar o seu capital em lazer ou supérfluos. Frutos do materialismo, como outro exemplo, seja, pois, bem empregado, a decisão nesse sentido pelo casal, buscando o equilíbrio e o real discernimento cristão. Gente, a minha opinião nesse momento, que nós podemos mudar se for para melhor, obviamente, é que, primeira coisa, a quantidade de filhos depende do casal, não é verdade? Mas, também, eu acho que não teria nexo se o casal simplesmente ter bastante filho e os dois desempregados. Então, todo mundo passaria a necessidade? É apenas uma reflexão. Então é muito importante o casal ter consciência se vai ter o filho ou não, lembrando então do resgate espiritual, lembrando então que é extremamente importante o casal ter filho, mas quem vai decidir é o casal. E o seu número, então, se o pai e a mãe têm planejamento ou estão firmes em suas vidas para alimentar e acolher essas crianças. Que muitas vezes a família, infelizmente, que está passando necessidade, doa o filho, e eu acho que é melhor pensar sobre isso, na verdade. 684. Surge após o advento da progenie a responsabilidade pela sua boa educação. Devem os pais conduzir os filhos pela senda cristã,
acima de tudo, dando-lhes toda a informação possível para que se tornem seres humanos melhores do que efetivamente são. Gente, uma coisa que acontece no Brasil é as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, acharem que quem educa os filhos são os professores, e não são, tá? É isso, pensar dessa maneira é fugir da sua responsabilidade de ter colocado o filho no mundo, tá certo? A educação, ela vem de casa, e é na escola que vai completar essa educação. Os meninos e as meninas, elas vão simplesmente adquirir conhecimento para a sua vida, para entrar no mercado de trabalho, mas principalmente ser um cidadão. Mas a educação principal então, acontece em casa, tá? E, obviamente, tem que orientar os filhos para serem cristãos, obviamente, dando liberdade para eles escolhendo o que eles querem, não forçando eles a entrar em uma determinada religião. Mas, obviamente, também isso é com o tempo. Mas o importante é vocês, então, ensinar o caminho do Cristo e orientando eles o que for necessário. E vocês vão ver que mais para frente, na outra questão, que eu ia falar, agora eu perdi aqui o rumo da conversa. O que eu ia falar é o seguinte, gente. Já pulando um pouco, 686, filhos deseducados, agressivos. Quando a criança nasce, ela traz erros da sua vida passada. E às vezes é muito difícil você educar uma criança assim. E lembrando que a educação do pai e da mãe é até os 16, 17 anos e depois então a responsabilidade do menino. Mas então precisa orientar ele, precisa ter paciência e acolher esse espírito para que ele se torne melhor nessa reencarnação do que as anteriores e assim corrigindo os erros. É isso que eu ia falar. 685. A má criação da prole, a prole é criança, né? É responsabilidade dos genitores. Mesmo que espíritos rebeldes reencarnem em determinadas famílias, conferindo maior trabalho aos pais para educá-los, mostrando-lhes o bom caminho. Faz parte da missão nobre da paternidade e da maternidade orientá-los à sociedade. Gente, 685 é isso mesmo. Ficou claro. A única observação é que muitas vezes o pai e a mãe, sendo muito honestos, por mais educação que tenha recebido, o menino ou a menina simplesmente se desvia do rumo e o pai e a mãe ficam aí só lamentando onde que eles erraram. Lembrando, gente, que muitas vezes esses erros aí da vida passada, a criança teima em corrigir. Então precisa lembrar uma coisa, o pai e a mãe dão educação para a criança, só que a criança também tem aquilo, ela tem caráter ou não tem. Vamos lá então, 686. Filhos deseducados, agressivos, grosseiros, egoístas, orgulhosos, vaidosos, enfim, cultivadores dos piores sentimentos e condutas, são responsabilidade dos pais, se não total, no mínimo parcial. Lembra que eu falei para vocês que a criança fica com 18, 19, 20 anos e ela é uma criança egoísta, grosseira, mal educada, enfim. A responsabilidade dos pais nesse sentido pode ser a mínima, mas obviamente que o pai e a mãe têm responsabilidade aí no reflexo da criança. Às vezes os pais amam demais e erram, deixando o filho mimado, o filho egoísta, o filho orgulhoso, mas também é a culpa ali do jovem, que o jovem ele se não tem consciência do seu erro, ainda tudo bem que seja jovem, eu espero assim que ele mude, né, com o passar do tempo, mas assim, a responsabilidade é dos dois. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês, gente, como professor, é que simplesmente
quando na escola a gente vê um aluno com falta de educação, com mínimo e tal, você observa o aluno, você vai ver então, obviamente, o que acontece na casa dele. O comportamento do aluno é reflexo o que acontecia na casa dele. Então, lembrando que também vai ser falado que o amor em excesso, que na verdade não seria o amor, faz mal. O amor não é aceitador, não é perdoador. 687. Filhos espelham-se geralmente em seus pais. Perfeitamente, gente. Dá licença, deixa eu ver só um negocinho aqui. Tá certo. 687 está falando de quê, gente? Muitas vezes os pais culpam os celulares, culpam o Facebook, o WhatsApp, culpam tudo. Ainda naquele vídeo desvio de conduta que eu disse para vocês, a pessoa culpa até o álcool. O álcool está acabando com a minha vida. E não é, gente. Quem está acabando com a vida é a própria pessoa, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês, que videogame, que Facebook, isso influencia a criança que não tem uma estrutura familiar. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o menino cresce vendo a mãe sendo apanhada, ou melhor, o pai para dentro da mãe, que o menino vai achar aquilo lindo, maravilhoso e vai fazer a mesma coisa com a namorada. O que eu estou querendo dizer é que você precisa ter a consciência do que você faz com seu filho. Muitas vezes a gente vê em vídeo o pai com uma lata de cerveja na mão e a criança olhando essa lata de cerveja. Gente, depois, infelizmente, essa criança, ela fica alcoólatra, a culpa é de quem? A culpa não é da sociedade, a culpa é do pai e da mãe. Hoje em dia parece que os pais, a maioria pelo menos, não percebem isso. Já presenciei uma vez um certo homem apoiando o seu filho namorar a menininha, o menino tinha 7, 8 anos, pegar a menina à força para beijar, e o menino com uma garrafa um copinho de vinho. E o menino tinha 7 anos. Eu chamei a atenção do homem e fui embora da festa na hora. Porque eu acredito, gente, que se a pessoa é covarde, ou tipos, até, me desculpem pelas palavras, mas se a pessoa ela quer acabar com sua vida na bebida alcoólica, que ela pelo menos distancie o seu filho. Isso é realidade, não é verdade? 688. Apesar de possuir bagagem espiritual secular própria, com defeitos e virtudes individuais, as crianças carecem de orientação para aprimorar os seus âmagos, tornando-se seres mais apurados à trilha cristã. Essa é a responsabilidade dos pais. É a educação, gente. A educação é uma responsabilidade extrema na vida dos pais ou dos responsáveis. Então, é você que é pai, mãe, você que é responsável, que vai ajudar esse espírito a encarar a sua missão. Tá? Então, gente, coloque a mão na consciência e quando você vê os seus filhos nos quintais brincando, lembre-se que é sua extrema responsabilidade. Tá certo? Nenhum defeito ou desvio de conduta, estou na 689, é infenso ao amor e não deixa de ser por este sentimento vencido. O problema é saber quanto de amor estão os pais dispostos a dar. Olha, gente, tem muitos pais que dão muito amor. Na verdade, não seria amor, seria aí até um mal para a criança. A criança chora, dá iPhone para ela, ou já dá um videogame para ela. O pai e a mãe ficam na rede social, aí não conversa com o filho, o pai e a mãe vai ali atrás o filho vai atrás do pai e da mãe, pedindo atenção, e os pais ali dão um celular para o menino não dar mais problema em casa. Ou mimar. O mimar é um problema muito grande, gente, porque uma vez eu trabalhei no Enem, e quando você vê então
Quando eu vejo aqueles meninos e meninas entrando na sala de aula para fazerem essa prova, muitos estão tremendo, tem gente que dá dor de barriga, tem gente que chora. Por quê? Porque muitas vezes, não estou falando todas as vezes, mas muitas vezes a criança não tem coragem de enfrentar os seus problemas, porque estava acostumado que o pai e a mãe enfrentassem por elas. Então, gente, eu peço atenção nessa parte final, lembrando, para mim não esquecer, que no final eu vou deixar um vídeo do Chico Xavier, principalmente dessas últimas reflexões aqui, dessas últimas lições aqui para você. Então eu peço a sua paciência, que no final eu vou, ou eu não sei se eu passo um vídeo do Chico Xavier ou de Jesus. Eu acho que eu vou colocar uma conversa de Jesus e de Barrabás, sobre um desses itens aí, que daqui a pouco a gente chega lá. 690. E dedicar amor não é somente mimar os infantes e adolescentes, mas ser rigoroso e disciplinador na hora, jamais permitindo que as más tendências triunfem sobre as virtudes. Gente, eu acho extremamente importante que agora que nós temos YouTube, agora que nós temos tecnologia, você que tem filhos, por mais que você tenha uma vida agitada, sua mulher que está grávida ou no futuro vai ficar grávida, é muito bom receber as orientações, ou melhor, é muito bom vocês pesquisarem as palestras de educadores como o Mário Sérgio Cortella. Porque muitas vezes, gente, o pai passa a mão na cabeça do filho e passa a mão na cabeça da menina e depois tem um problema. Depois chega no namoro aí, eles são machistas, ou eles violentam, ou eles são grosseiros, e a responsabilidade do pai é muito grande, tá? É simplesmente ser disciplinador na hora exata, ser rigoroso, não ser autoridade, mas saber educar a criança. 691. Por outro lado, devem os pais dar bom exemplo. Filhos que veem nos seus genitores o pior exemplo possível, dificilmente por si só irão vencer barreiras contra a falta de virtudes e defeitos de personalidade que trazem consigo. Obviamente, gente, se o menino tem um pai ausente, tem uma mãe ausente, eles vão seguir o exemplo do pai e da mãe. Ou simplesmente, eles vão crescer com tantos traumas, eles vão crescer tão friamente, que eles não vão saber, então, lidar com a vida. E é lamentável isso. O que está acontecendo muitas vezes no Brasil é isso. O menino simplesmente, ele tem o pai e a mãe aí, um tem problema, foi na cadeia, o outro sumiu, e o menino fica sozinho, e aí? Então, é raramente que o menino vai superar a sua vida e vai se tornar um excelente cristão, porque não teve estrutura familiar. Então, gente, é muito difícil essas crianças abandonadas, esses jovens abandonados, eles saberem se estruturar na vida, porque não teve ninguém para isso. Pessoal, eu peço que vocês prestem atenção, principalmente nessas últimas partes, já começando no 692, não que antes não era importante. Ainda no dia a dia, exalta a responsabilidade artística. Pessoas que se concentram em si o carisma de atrair massas de admiradores que lhes seguem os passos e cultivam a imagem. Possuem os ídolos a responsabilidade de bem orientar seus fãs. Gente, a pessoa que canta, a pessoa que é artista, a pessoa que pega a sua arte e consegue milhões de seguidores, é muito importante falar isso. Perdão. Gente, o que está acontecendo no Brasil de pessoas que têm uma massa que está em sua volta, que tem 10 milhões de seguidores, tem 50, tem 80, cantor,
sertanejo universitário, que são péssimos exemplos, não apenas sertanejo universitário, mas de outros, que nas suas lives ficam bêbados e ficam bebendo garrafa de vodka. Gente, se você é um cantor, se você está milionário, se vocês têm milhões ou pelo menos um seguidor no seu canal, você você tem a extrema responsabilidade de ser uma pessoa que seja ética e que influencia essas pessoas para o caminho cristão, para o caminho da honestidade. O que eu estou querendo dizer é simplesmente, se você tem seguidores, você precisa orientá-los para ter uma vida decente, uma vida cheia de caridade, uma vida de oração, uma vida de ajudar um ao outro. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque aqui no Brasil, infelizmente, gente, é um youtuber que fica fazendo uma voz fina, fica fazendo a brincadeira de suicídio, de baleia, e pede para a criança se cortar. É a outra menina que pega um hamster e coloca no micro-ondas para ver o que acontece com ele. Gente, pelo amor de Deus. E se o Brasil, se as leis fossem mais duras aqui no país, esses youtubers que ficam fazendo discurso de ódio, que ficam falando besteira, que é anti-vacina, já estariam presos, gente. Porque a influência que você tem sobre a outra pessoa é simplesmente de extrema responsabilidade sua. Eu tenho 2 canais no YouTube e às vezes eu fico demorando para fazer vídeo porque é uma responsabilidade do caramba, gente. Fazer vídeo é muito fácil. Mas o que você soltar, o que você falar e se magoar o outro, e fake news principalmente, você vai sofrer essa irresponsabilidade sua. Se não for pela Polícia Federal, se não for pela lei, vai ser no plano espiritual. Tá? 693. Arrastar admiradores para o mau caminho desatino, porque o artista não só prejudica a si mesmo com sua conduta desviada da senda cristã, como também faz com que várias outras pessoas menos fortes e mais suscetíveis sejam envolvidas pelo fã causado pela idolatria, seguindo seu mau exemplo. Vamos pegar a imagem de Hitler. Hitler, ele cometeu suicídio em 1945, atrás do seu bunker lá na Alemanha. Não, desculpa, ele se atirou na cabeça e tomou veneno para ele não cair nas graças dos socialistas, né? Vamos dizer assim. Pegaram o corpo dele e queimaram atrás do bunker. Ele, gente, no nazismo em si, mataram mais de 6 milhões de judeus. E até hoje existem neonazistas. Então, eu falo para você o seguinte. Quando ele cometeu suicídio, Jesus, que é o governador do nosso planeta, nosso mestre divino, ele decidiu que Hitler ficaria 1000 anos isolado em Plutão. Por quê? Porque tantas pessoas que iam comprar ele, que ele não ia suportar. Aí eu falo uma coisa para vocês. Imagina a extrema responsabilidade dele na sua reencarnação. Imagina vocês esses políticos, não importa o lado político, ou cantores que ficam fazendo discurso de ódio. Aí ele faz um discurso de ódio, 500 assistem os vídeos, 400 apoiam a ideia dele, aí influencia mais 400. Gente, isso está totalmente contra Jesus. Pelo amor de Deus. Se você está influenciando o ódio, e a nossa missão, nós espíritas, cristãos, é simplesmente
amar e respeitar as pessoas, quando a gente está fazendo o discurso de ódio, nós estamos sendo contra Cristo. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Ele mesmo falando. Jesus mesmo falando. Ou você fica pelo ódio ou pelo amor. Principalmente esses 694, diga-se o mesmo de governantes. Políticos de projeção, pessoas proeminentes de toda ordem, enfim, aqueles que conseguem mobilizar opiniões e contribuem para formar os pensamentos alheios. Líderes religiosos, youtubers, que ficam incentivando matança de animais, ficam incentivando matar o rapaz ali porque é do outro lado político, que fica desejando morte de presidente, que fica desejando morte de governador, não importa, gente. Se a pessoa faz isso, ela está sendo contra Cristo. Principalmente, a prova maior é as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, onde Cristo, então, lindamente fala das suas bem-aventuranças, e eu acho que ainda até hoje ninguém conseguiu explicar perfeitamente o que seria bem essas aventuranças. De tão complexo, mas o que eu estou querendo dizer, por exemplo, seja, bem-aventurados os pacíficos dóceis, bem-aventurados aqueles que não usam armas, bem-aventurados são aqueles que divulgam amor, como o Chico Xavier, seu seguidor preferido. Ou você fica no discurso de ódio, ou você apoia o Cristo. Uma prova milhões de provas, mas a prova principal é você ler a vida de Jesus, ou assistir a vida de Cristo, que tem mais de 5 mil exemplares. Então eu vou deixar o vídeo aqui de Jesus conversando com o rapaz logo aqui. E eu quero dizer para vocês, gente, se tiver comentário de xingamento vai ser excluído, mas não tem como a gente simplesmente concordar com isso. Por mais que seja difícil, tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos amar e respeitar as pessoas. Nós precisamos sempre praticar a caridade, porque o ódio não constrói nada. O ódio destrói. O ódio acaba com as pessoas. Tá certo? Então um beijo no coração, muita paz, e felicidades. Espero só um minutinho para assistir o vídeo, tá bom? Esse filme é A Vida de Jesus, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi dele, se eu não me engano, é dos anos 70. O filme tem 4 horas de duração, o vídeo é muito curtinho. Eu espero que vocês entenderam o que foi falado hoje e vamos sempre divulgar o amor de Cristo e ajudar os nossos semelhantes. Até mais. Mestre, sou o Barrabás, um fanático. Antes de ser assassinado, Amos nos falou sobre você e disse que confiava em você. Nossos irmãos estão prontos. Alguns deles são guardas do templo. Nosso dia de vingança contra os romanos está chegando. A cada dia eles se tornam mais fortes. Nosso povo cresceu acostumado à opressão. Mas com você liderando-os, com nossas espadas atrás de você, eles se libertarão. Poderemos ensiná-los a lutar. Alguns de nossos sacerdotes disseram: obedeçam nas leis de César. Eles não falaram pelo povo judeu. Diga o que fazer. O que disser, nós seguiremos. Então ame seus inimigos. E perdoe todos aqueles que perseguem vocês. O dia do perdão está perto. Perdoar Herodes? Perdoar os romanos? Perdoe a todos. Mas os romanos assassinaram centenas de pessoas inocentes, jovens, idosos, vidas tiradas sem piedade, sem julgamento. Como pode querer que eu os perdoe, mestre? Devemos combater a espada com a espada.
Aquele que pegar uma espada será morto pela espada. Mas temos que calar os gritos de lamento de Israel. Ouça, Barrabás. Seu ódio cega para a verdade. A nova Jerusalém não será construída com mortes e revolta. A sabedoria de Deus irá preencher a terra como a água preenche o mar. O leão irá caminhar como a ovelha. Não haverá mais mortes ou destruição. E os gritos de lamentos não serão mais ouvidos. Enquanto esperamos que esse dia chegue, nosso povo irá viver de luto e lamentações.